E o IBGE pode adiar ou mesmo cancelar o censo 2022. Essas e outras notícias você tem visto por aí e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no nosso vídeo. Vem comigo. Fala time, tudo bem? Eu sou Eduardo Cambuí, você está no meu canal que a gente fala sobre aprendizagem, produtividade, concursos públicos e a gente traz notícias boas, notícias ruins. A intenção aqui é sempre informar você da melhor maneira possível. Sem mais delongas, eu quero mostrar para você o que tem saído por aí sobre uma decisão que ocorreu lá no Acre em relação ao formulário de pesquisa, a metodologia utilizada pelo IBGE para a realização do censo. Se você observar, olha só, a gente vê notícias aí de todo tipo. O IBGE ameaça adiar o censo se tiver que incluir questão de orientação sexual. A Justiça manda o IBGE incluir dados sobre orientação sexual do censo. E aí, por aí vai. A gente tem mais. Justiça manda o IBGE incluir orientação sexual. IBGE vai recorrer da decisão de incluir orientação sexual no censo 2022. O que ocorre? Lá no Acre, houve uma decisão judicial solicitando que o IBGE, num prazo de 30 dias, fornecesse explicações de como ele poderia alterar a metodologia de pesquisa, de entrevista, de levantamento de dados por meio do censo 2022, para que incluísse a identificação de gênero. O IBGE, lá atrás, quando isso foi suscitado, até um pouco antes da prova, ele já havia se manifestado em relação ao conceito dos termos e também alegou à época que não mudaria o formulário em razão dessa solicitação, porque entendia que à época não era necessário fazer essa alteração. Se a gente observar, olha só, o próprio IBGE ele trouxe dentro dessas concepções de termos os seguintes conceitos. A palavra sexo refere às diferenças biológicas entre homens e mulheres. Gênero, por sua vez, refere-se às diferenças socialmente construídas em atributos e oportunidades associadas com o sexo feminino ou masculino e às orientações e relações sociais entre homens e mulheres. O que isso quer dizer? Que na concepção anteriormente, já manifestada pelo IBGE, a identificação necessária para a realização do censo seria apenas do sexo, sexo masculino e sexo feminino, homem e mulher, independentemente da forma de identificação, como a gente falou, ou seja, da aplicação do termo gênero. Inclusive, o próprio IBGE, tempos depois, depois da aplicação da prova e tudo mais, o que para a gente aqui equivale a 2 semanas, ele acabou fazendo, inclusive, um levantamento. E olha só, esse levantamento que o IBGE divulgou, sobre homossexuais, bissexuais no Brasil, LGBTQIA+, não existe um parâmetro real, diz o IBGE sobre os dados. Então ele fez um levantamento bastante grande, tentou abranger aí todas as localidades e, lógico, diante desse apontamento, trouxe algumas respostas que a população estava querendo naquele momento, em relação à quantidade, em relação à manifestação. Mas, ao mesmo tempo que trouxe resultado da pesquisa, ele também trouxe alguns problemas ou algumas detecções. Falha de subnotificação, possivelmente, que muitas pessoas poderiam, por exemplo, estar omitindo as suas identificações em razão da forma como foi feita a entrevista, com pessoas próximas, visualizando. Ou seja, alguns empecilhos, como esse, entre aspas, teste que aconteceu, pode ter sido, pode ter ocorrido exatamente para abrir os olhos, para alertar o IBGE de uma futura adaptação, entrega no formulário. Bom, o que a gente pode tirar disso tudo? Eu quero passar para você a tranquilidade, que o IBGE está recorrendo da decisão. Ele já informou, é verdade, que a alteração da metodologia agora, nesse momento, há poucos dias de iniciar a realização do censo, dia 1º de agosto, já com o treinamento realizado, já com todas as orientações feitas, tudo isso teria que mudar o cronograma, fazer um adiamento, ou quem sabe até inviabilizaria o censo. Então ele já comunicou isso em relação a essa necessidade de alteração. Mas lembre-se, estamos falando de uma decisão isolada, ainda lá do Acre. Lá essa decisão do Acre vai ser ainda questionada para se avaliar essa possibilidade ou não de alteração. E isso ainda vai ter que ser avaliado para extensão para outros locais do Brasil. Então não é uma decisão nacional, não é uma decisão do Brasil inteiro, é algo isolado por enquanto que está se questionando e está agora chegando a um consenso do que poderia ser feito ou não.
A verdade é que o censo precisa ser realizado, ele deverá ser realizado. Se houver necessidade de ajuste em relação ao formulário, ele vai fazer a alteração de formulário, inclusão de formulário, assim como ele já tem o formulário de identificação de gênero realizado e feito, ele vai incluir e adaptar nos formulários e é só incluir na parte do treinamento, incluir nos dispositivos e fazer a realização. É só uma questão de metodologia, critério utilizado. Então, vamos aguardar, não precisa gerar um pouco mais de ansiedade, mais do que os coraçõezinhos já estão aí cheios de ansiedade. Vamos aguardar e esperar para ver o que vai acontecer. Fique tranquilo que eu estou por aqui para trazer orientações. Houve necessidade, eu senti a necessidade de trazer esse esclarecimento geral para que não tenha um desânimo, para que vai acabar. Não, não é isso que está acontecendo. É somente essa situação isolada, vai ser manifestado, vai ser conversado, tá? Sem entrar em questões de que tem que ser ou não tem que ser, o melhor momento, sem entrar em outros tipos de discussões. A questão aqui é muito prática e é um fato. O fato é que houve um questionamento e o IBGE já está se posicionando em relação a esse questionamento. É um fato isolado, é um fato que pode trazer implicações nacionais, claro, dependendo da aplicação, porque mudando a metodologia, a ideia é que se mude a metodologia geral, mas deixar de acontecer o censo, deixar de ser realizado o censo, acredito numa impossibilidade aí, acho que é inviável. Acho que o censo deverá sim ser realizado mesmo com ajustes, tá? Se acontecer qualquer tipo de ajuste. Bom, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Tá aí, é só você ativar o sininho, compartilhar essa informação com quem precisa. Se você tem dúvidas sobre qualquer assunto, manda lá um direct que eu vou tentar resolver para você. Meu nome é Eduardo Cambuí, um forte abraço, nos vemos em breve, vamos juntos! Tchau, tchau!